Segundo Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela mãe formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descesse à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar, onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias, e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se, ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro, e chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então, os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora,
assim esse como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor.